Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840. Esta transformação inclui a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente de energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A reprodução teve início na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos os aspectos da vida cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse processo. Em particular, a renda média e a população começaram a experimentar um crescimento sustentado sem precedentes históricos. Nas palavras de Robert Lucas Jr., ganhador do Prêmio Nobel, pela primeira vez na história, os padrões da vida das massas de pessoas comuns começaram a se submeter a um crescimento sustentado. O Reino Unido foi pioneiro no processo da Revolução Industrial por diversos fatores. Um dos fatores foi a aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século XVIII, antes da liberalização econômica. As atividades industriais e comerciais estavam caracterizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de novos competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Já com a liberação da indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso tecnológico e um grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo. O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após a Revolução Inglesa, que forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava para expandir os investimentos e ampliar os lucros. A Grã-Bretanha firmou vários acordos comerciais vantajosos com outros países. Um desses acordos foi o Tratado de Methuen, celebrado com a decadência da monarquia absoluta portuguesa em 1703, por meio do qual conseguiu taxas preferenciais para seu produto no mercado português, já que possuíam grandes reservas de ferro e carvão, minerais do subsolo, principais matérias-primas que eram utilizadas nesse período. Dispunham de mão de obra em abundância desde a lei de cercamento de terra, que provocou o êxodo rural. Os trabalhadores dirigiam-se para os centros urbanos em busca de trabalho nas manufaturas. Já a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir matérias-primas e máquinas e contratar empregados. Avanços tecnológicos. O motor a vapor. As primeiras máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII. Retiravam a água acumulada nas minas de ferro e de carvão e fabricavam tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos de fábricas, cresceram na mesma proporção. Por isso, os empresários ingleses começaram a investir na instalação de indústrias. As fábricas se espalharam rapidamente pela Inglaterra e provocaram mudanças tão profundas que historiadores atuais chamam aquele período de Revolução Industrial. O modo de vida e a mentalidade de milhões de pessoas se transformaram numa velocidade espantosa. O mundo novo do capitalismo, da cidade, da tecnologia e da mudança incessante triunfou. As máquinas a vapor bombeavam água para fora das minas de carvão. Eram tão importantes quanto as máquinas que produziam tecidos. As carruagens viajavam a 12 km por hora e os cavalos, quando se cansavam, tinham que ser trocados durante o percurso.
Um trem da época alcançava 45 km por hora em média e podia seguir centenas de quilômetros. Assim, a Revolução Industrial tornou o mundo mais veloz. Quando essas máquinas substituem a força dos cavalos, convencionou-se em medir a potência desses motores em HP, do inglês horsepower ou cavalo de força. Industrialização da Europa continental. Até 1850, a Inglaterra continuou dominando o primeiro lugar entre os países industrializados. Estima-se que o país, enquanto pioneiro, chegou a produzir 75% da energia produzida por máquinas a vapor a nível mundial. Embora outros países já contassem com fábricas e equipamentos modernos, esses eram considerados uma miniatura de Inglaterra, como por exemplo os valores de Ruhr e Wupper, na Alemanha, que eram bem desenvolvidos, porém não possuíam a tecnologia das fábricas inglesas. Na Europa, os maiores centros de desenvolvimento industrial, na época, eram as regiões mineradoras de carvão, lugares como o norte da França, nos vales do rio Sambre e Meuse, na Alemanha, no vale de Ruhr e também algumas regiões da Bélgica. A Alemanha nessa época ainda não havia sido unificada. Eram 39 pequenos reinos e dentre esses a Prússia, que liderava a Revolução Industrial. A Alemanha se unificou em 1871, quando a Prússia venceu a Guerra Franco-Prussiana. A Revolução Industrial também gerou vários efeitos sociais. Na esfera social, o principal desdobramento da Revolução Industrial foi a transformação nas condições de vida nos países industriais em relação aos outros países da época, havendo uma mudança progressiva das necessidades de consumo da população à medida que novas mercadorias fossem sendo produzidas. A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador, provocando inicialmente o intenso deslocamento da população rural para as cidades, criando enormes concentrações urbanas. A produção em larga escala e divididas em etapas iria distanciar cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores passava a dormir apenas uma etapa de produção.